Vamos começar a nossa reunião científica, a inauguração do nosso ano de 2026, com o nosso acadêmico, professor Dr. Antônio Braga Neto. Ele, além de ser um amigo muito querido, ele é presidente do CREMERG, tem uma formação de médico ginecologista e obstetra, professor de medicina da UFRJ, doutor docente pela Unifesp e Unesp, pós-doutor pela Harvard Medical School e Imperial College of London, pós-doutor pela Unesp, membro titular da Academia Brasileira de História da Medicina e presidente emérito da Sociedade Brasileira da História da Medicina. Professor Antônio Braga, por favor. Excelentíssima senhora presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, minha amiga querida, doutora Samantha Condé, a quem lembro o professor Flávio, de já saudosa memória, também ex-presidente dessa casa, excelentíssimas senhoras e senhores, confreiros e confrades, sejam as minhas primeiras palavras para agradecer a honrosa oportunidade de estar com vocês no final dessa manhã, numa manhã em que a academia se engalana recebendo novos acadêmicos para fazer uma singela apresentação a convite da nossa presidente, a professora Samantha. O tema palpitante, por certo, evoca as raízes que eu tenho com a história da medicina, ex-presidente que sou da sociedade e membro da Academia Brasileira de História da Medicina. Para ocupar os próximos minutos com as senhoras e senhores, lhes falarei sobre as bases da medicina ocidental. E faço isso em nome das academias às quais estou vinculado: a Academia Brasileira de Medicina Militar, a Academia Nacional de Ginecologia e Obstetrícia, a Academia Brasileira de Médicos e Escritores, a Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, a Academia Philips F. Haas, e das academias dos quais sou membro honorário, a Academia de Medicina de São Paulo, do Piauí e do Maranhão. Essa apresentação eu não tenho nenhum conflito de interesse. Por certo, um recorte histórico traz a importância do tema naquilo que nos remonta a Goethe. Nada sabe de sua arte aquele que desconhece a história. Então falaremos um pouco sobre as bases históricas da nossa medicina. Mas não farei um recorte historiográfico propriamente dito, e aí vou de Saramago para dizer que a verdade histórica ela não existe. A história não é mais do que uma ficção. Quer dizer, uma ficção com mais dados concretos, reais, mas também com muita imaginação. E é em nome dessa imaginação que eu lhes convido a embarcar comigo nas bases da nossa medicina ocidental. Por certo, o senso comum diria que as bases da medicina ocidental nasceu na ilha de Kos, onde, à sombra desse plátano, Hipócrates não apenas ensinou medicina, mas como praticou a medicina no seu espaço de cura mais ao norte da cidade, e também deixou alguns legados escritos por ele ou por seus discípulos, que nós conhecemos como Corpus Hipocráticos, cujo texto mais conhecido seja o próprio Juramento de Hipócrates. Mas curioso, quando a gente examina o médico mais importante, não grego, já romano, Cláudio Galeno, que vivera 500 anos depois de Hipócrates, Galeno, nos seus escritos, atribui que o início da medicina ocidental não estava com Hipócrates, mas estava com Homero. E aqui nós já temos um problema, porque Homero não era médico. Como o médico romano mais importante do seu tempo, tendo lido o Corpus Hipocráticos de Hipócrates, acredita a um não médico a origem e as bases da medicina? Esse é o objeto da minha fala. Uma ideia, uma teoria, uma conclusão. Somente isso nos próximos minutos. Aqui dizer para vocês, Homero, uma pessoa simples, que vivia de contar histórias. Ele era um laédo grego. Ele alternava dois grandes espaços.
os centros de batalha onde ele ouvia as histórias dos soldados e recontava essas histórias nos palácios reais das cidades-estados gregas. A sua opus magna é a Ilíada, que contém 24 cânticos, onde ele estabelece uma história que foi o que envolve o preâmbulo da Guerra de Troia, o cerco à cidade, a queda de Troia e o desenlace desse grande feito do mundo grego. Dizer para vocês que há dúvidas, inclusive, da existência histórica de Homero, mas não há dúvida da existência histórica de Troia. O mundo grego hoje ele é dividido entre o que a gente conhece como a Grécia e como a gente conhece como a Turquia. A Troia fica numa cidade turca chamada Çanakkale. Foi recentemente presenteada com esse cavalo de Troia que veio de Hollywood após as filmagens do filme homônimo Troia, que traz para o mundo moderno um pouco dessa história. Fato é que o cerco de Troia teria acontecido 300 anos depois do próprio Homero, ou seja, Homero ouviu essa história dos soldados gregos e Homero ele grava essa história, reconta essa história. Possivelmente ele não sabia escrever, mas ele elabora as bases dessa obra que é a Ilíada. Importante dizer que, enquanto obra escrita, possivelmente ela foi compilada por Pisístrato, mas a Ilíada ela é tão importante que ela marca a civilização ocidental e ela influencia a civilização ocidental, sendo utilizada por Virgílio na sua Eneida, sendo utilizada por Dante na Divina Comédia, sendo utilizada pelo próprio Camões em Lusíada, ou seja, em 3 grandes vertências linguísticas, no alemão, no italiano, em português, nós temos elementos fundadores da nossa cultura ocidental na obra imortal de Homero. Essa história ela começa com uma história de amor. Menelau se apaixonou pela mais bela das mulheres gregas, Helena, contrai com ela núpcias, e quem ama não faz guerra. Então o que Menelau decidiu fazer? Decidiu estabelecer paz com todo o mundo grego. Então ele mandava emissários para as cidades-estados gregas. Naquela época não era uma única nação, eram várias cidades-estados, estabelecendo cenários de trégua, de paz. Um desses emissários vai ao rei Príamo em Troia, e o rei Príamo, também desejoso de paz, manda 2 dos seus maiores embaixadores, os 2 príncipes de Troia, Heitor e Paris, para que pudesse, na terra de Agamenon, na terra de Menelau, assinar o armistício entre os 2 reinos. Lá estando, o príncipe mais novo, Paris, se apaixona por Helena e vice-versa, e tem ainda na cama de Menelau os primeiros e tórridos momentos desse casal. Quando os príncipes de Troia retornam à sua cidade, Paris leva consigo não mais a Helena de Menelau, mas Helena de Troia. Menelau, absolutamente irascível, procura o seu irmão Agamenon. E aí quando a gente vai no palácio de Agamenon, na Grécia, tem lá o portão dos leões, né? Então ele atravessa os portões dos leões, rugindo para Agamenon, pedindo vingança, e Agamenon, para manter a honra de seu irmão, mentira, o que ele queria era destruir a Troia, que foi a cidade nunca antes conquistada. Ele mobiliza o exército de 1000 reinos. Então 1000 reinos se unem para destruir Troia, e esse é o contexto da Ilíada. São escavações do século retrasado que recuperam ainda as muralhas originais de Troia, que em grego
é chamada de Ílion, e por isso o nome Ilíada, que conta a tragédia da queda dos muros de Troia. O capítulo 1 da Ilíada conta a relação de Menelau, Agamenon, Helena, Príamo, Paris e Heitor, e começa com a chegada do exército grego na praia de Troia. Dos 1000 navios, um estava mais à frente. O navio de velas negras, onde estavam os mirmidões, que eram comandados por um semideus chamado Aquiles. E Aquiles dizia o seguinte, que ele iria tomar sozinho, e no primeiro dia, a praia de Troia, o que era o que seria uma grande façanha militar. E assim o foi. Aquiles e os mirmidões chegam e em 24 horas eles tomam não apenas a praia de Troia, mas na parte mais alta da praia de Troia, eles tomam o templo de Apolo. Fazem as sacerdotisas de Apolo esporos de guerra, escravas sexuais, e ali começa o capítulo 1 da Ilíada, porque uma das sacerdotisas de Apolo era a princesa de sangue real Briseis, e o pai de Briseis, o príncipe Brises, ele foi implorar a Agamenon que liberasse a sua filha Briseis, que estava sendo mantida em cativeiro pelo próprio Aquiles. E Agamenon diz, olha, ela é nossa prisioneira, não será liberada. E Brises ou Crises, dependendo da tradução, diz assim, olha, por causa dessa infâmia, eu rogo ao deus Apolo que faça se abater sobre vocês uma praga. Naquele momento a guerra é interrompida por 30 dias. Por que a guerra é interrompida por 30 dias? Porque há, num único momento na Ilíada, uma praga vinda dos deuses. O exército grego é acometido por uma diarreia, e o estudo de fezes fossilizadas da praia de Troia possivelmente adenda que tenha sido uma disenteria por shigelose, que é muito comum. Você imagina, eles aportaram na praia, não tinha água, não tinha sistema de esgotamento, e era muito comum ter as pragas. Isso a gente viu depois no cerco da cidade de Atenas, teve uma praga, enfim. Mas fato é que, não por causa de uma doença clínica, mas pela força dos deuses, por Apolo, a guerra foi interrompida. E por que isso é importante? Porque esse momento, no capítulo 1, marca a transição da medicina da antiguidade, do mítico sobrenatural, onde a doença era fruto da intervenção dos deuses, das forças da natureza, da impregnação dos maus espíritos, para uma medicina naturalista, que nós vamos ver que passará a ser tratada do capítulo 2 em diante. É a Ilíada de Homero quem faz a transição da medicina do mítico sobrenatural para uma medicina clínica naturalista, como nós vamos ver nos próximos slides. Então, o primeiro a analisar os aspectos médicos na Ilíada de Homero foi esse médico alemão, Dr. Froelich. Ele foi da Academia de Medicina Militar da Alemanha, um homem muito culto, e ele analisou todo o livro. Ele encontrou que na Ilíada de Homero foram relatados 147 ferimentos. 21% na cabeça, 11% no pescoço, 54% nos troncos. Ele estabeleceu a letalidade da guerra de Troia. Houve uma letalidade de 77% dos casos. Maior quando era na cabeça e nos troncos, e menor quando era nos membros. Então ele faz uma análise médica da Ilíada de Homero. Então aqui uma ilustração baseada numa ânfora calcidiana do século V a.C., que mostra dois personagens, Diomedes e Stênelo. Esse era enfermeiro e esse era um paramédico. Então são duas figuras não médicas, mas apenas para mostrar que já havia a figura de médicos e de enfermeiros, e ali enfaixando o dedo após um ferimento. No mundo antigo, se você tivesse um ferimento, você rogaria aos deuses a cura daquele ferimento. Mas naquele momento, a noção de enfaixamento, de limpeza, de cuidados, mostra uma transição do processo saúde e doença e da arte de curar.
Eu vou lhes falar agora sobre os médicos da Ilíada de Homero. Houve 4 médicos na Ilíada de Homero, 2 dos quais vocês não conhecem, mas são médicos bem estabelecidos, e 2 dos quais todos vocês conhecem, mas possivelmente não os identificam como médico. Vou começar pelos médicos que são sabidamente médicos, mas que são pouco conhecidos, que é o Macaon e o Podalírio. Eles eram reis, eles atuaram como chefes militares, mas eles prestaram seu serviço como médicos. Então nós temos 2 médicos que lutaram na guerra de Troia, sabidamente Macaon e Podalírio. Aqui, essa é uma imagem bonita de uma primeira edição de Homero, de Florença, onde Macaon ele atende um rei grego que fora ferido com uma flecha, ele retira a flecha e ele coloca uma erva que hoje nós chamamos de macaona, em homenagem a Macaon. É uma erva que tem propriedades anestésicas e antissépticas, uma erva fitoterápica. Aqui, vou falar agora para vocês de 2 personagens que todos vocês conhecem, que lutaram na Guerra de Troia, mas que eventualmente vocês não os identificam como médicos. Nós tivemos 2 médicos guerreiros, um deles era o próprio Aquiles, e o outro o seu grande amor, que era Patroclo. Mas Aquiles era médico. Olha aqui, a gente tem uma ânfora também do século V, mostrando o pai de Aquiles, entregando Aquiles pequenininho para o centauro Quiron, o mesmo centauro Quiron que ensinou a arte de curar a Asclépio, também ensinou a arte de curar a Aquiles, que conheceu no Monte Pélion o seu grande amigo, amor, que era o Patroclo. Então veja que interessante, acredita-se amplamente que Quiron, que viveu em Pélion, era o mais justo de todos os humanos e ensinou Asclépion e Aquiles, mostrando que Aquiles era também médico e que lutou na Guerra de Troia. Aqui só para mostrar para vocês, essa é uma pedra, ela estava originalmente no Vesúvio, 2 lugares, Herculano, não era em Pompeia. Em Herculano, numa casa em Herculano, tinha essa estela de mármore, e ali mostra Aquiles tratando uma pessoa que ele mesmo ferira. Aquiles fez uma lançada com a sua pelida, era o nome da lança de Aquiles, e fez um ferimento abdominal, e aquele guerreiro era um guerreiro troiano que disse: se você me curar, eu conto como entra em Troia. E Aquiles foi lá e curou. E como é que Aquiles curou o ferimento daquele troiano? Ele raspou a ponta da lança, que era uma lança de chumbo, e hoje nós sabemos que o chumbo tem propriedades antimicrobianas. E depois ele colocou uma plantinha com propriedades anestésicas, hoje nós chamamos essa plantinha de Aquileia, em homenagem ao próprio Aquiles, mostrando aí uma prática médica feita na Guerra de Troia. Por que isso é importante? Mais uma vez eu reitero, qualquer ferimento na antiguidade não era tratado com procedimentos de curar, senão oração aos deuses, invocação das forças da natureza, o uso de amuletos e de mitos. Mas a Guerra de Troia, conforme relatado por Homero, estabelece novas bases do processo de curar. E por isso sedimenta ali o início da medicina ocidental. Aqui uma outra, nós chamamos isso de Kilix, com 2 anos, que está no Museu de Berlim, mostrando justamente Aquiles com seu amor com Patroclo. Patroclo foi ferido por Heitor e Aquiles faz um enfaixamento nele, né? Ali do lado, tá em pormenor. Há diversos artigos que estudam essa imagem, mostrando ali que o olhar de Aquiles estava mais vidrado no falo de Patroclo do que no próprio curativo, aventando ali uma possibilidade de amor homoerótica entre Aquiles e Patroclo, que era comum no mundo grego. Não obstante, não há nenhum relato concreto
tanto na Ilíada quanto nas outras literaturas da antiguidade, que confirmasse isso. O que se aventa é que houvesse entre eles um homo para além de um afeto homoetários, que é um sentimento de companheirismo que era comum no mundo grego. Porém, até essa primeira parte, esses primeiros capítulos da Ilíada, todas as práticas médicas, elas estão fundamentadas no tratamento de ferimentos, de estruturas de guerra, do alívio da dor. E isso é importante na prática médica. Mas eu queria evoluir na Ilíada de Homero, apresentando as 3 bases fundamentais da prática médica e que a permitiu não fenecer ao longo dos milênios e chegar até nós hoje, que eu considero o sustentáculo da medicina e que foi pela primeira vez assim descrita na literatura ocidental através da Ilíada de Homero. O primeiro desses relatos, eu me inspirei nessa gravura que está no Rijks Museum em Amsterdã, que nós temos, antes disso, uma digressão. Quando Aquiles domina a praia troiana no primeiro dia, Agamenon diz assim: amanhã eu vou estar jantando no palácio do rei Príamo, porque eu vou destruir Troia no outro dia. E Aquiles diz: cuidado, rei, porque a sua soberba poderá ser a sua queda. E Agamenon fala assim: eu não preciso de Aquiles. E Aquiles disse que os mirmidões não deveriam lutar na guerra de Troia, até o rei Agamenon pedir desculpas a ele. E a partir dali, sem Aquiles e sem os mirmidões, a campanha grega não avançava. Ao contrário, os gregos estavam sendo derrotados pelos troianos. E esse é um grande exemplo. Um rei do exército grego foi ferido por Heitor, e Patroclo se apiedou daquele rei, não apenas ofereceu cuidados médicos para aquele rei, mas aqui entra o primeiro elemento: levou-o para a sua tenda e acompanhou durante toda a convalescência desse rei, criando um elemento fundamental do ato médico, que é o ato de servir. Não há uma pintura grega que mostre Patroclo cuidando daquele rei, mas eu imagino que tenha sido alguma coisa como Sir Luke Field pintou no The Doctor. Então, Patroclo devia estar ali olhando, observando a convalescência do seu paciente, mostrando o quão é importante o ato de servir, de estar ao lado, de criar uma coisa que nós chamamos medicina à beira do leito. Depois que Patroclo, muito impressionado com esse experimento, ele fala assim: não, se Aquiles não quer lutar, eu vou lutar essa guerra. E o que Patroclo fez? Vestiu a armadura de Aquiles e foi para o combate. E os mirmidões, achando que Aquiles estava liderando, foram todos juntos. Só que Patroclo não resistiu à espada de Heitor, que decepa-lhe a garganta, e os mirmidões levam o corpo de Patroclo para Aquiles. Isso muda os destinos de Troia, porque Aquiles, absolutamente enfurecido, ele vai de frente às muralhas de Troia, desafia Heitor para um grande duelo, talvez o maior duelo do mundo grego. Aquiles mata Heitor, corta-lhe os olhos para que ele não encontre o barqueiro, decepa-lhe a língua para que ele não possa pedir para atravessar o rio da morte, amarra os seus pés e desfila diante de toda a corte troiana, e comete o pior dos sacrilégios do mundo grego. Rouba o corpo de Heitor para que ele não pudesse receber os rituais fúnebres e as moedas para oferecer ao barqueiro. E isso foi algo que fez o segundo ato médico relatado na Ilíada de Homero, das bases fundamentais. O pai de Aquiles, o rei Príamo, esgueira-se até a tenda de Aquiles, ajoelha-se diante de Aquiles, beija a mão de Aquiles e diz que maior dor não há para um pai que beijar a mão do homem que matou o seu filho. E implora
para que Aquiles tenha compaixão e libere o corpo vilipendiado de seu filho para que ele pudesse receber as honrarias fúnebres. E Aquiles, comovido diante do sentimento de compaixão, libera o corpo de Heitor, que estava debaixo de sua cama, para que o rei Príamo pudesse fazer os rituais fúnebres, trazendo, portanto, o segundo elemento essencial da prática médica, que é a compaixão. E o terceiro elemento, ele surge daquela consequência. Aquiles dá 7 dias de luto para o pai, mas depois, através de um estratagema de Ulisses, ele consegue vencer as barreiras, as muralhas de Troia, através de um cavalo de madeira, escondendo dentro dele os principais guerreiros de Troia. O rei Príamo, muito inadvertidamente, manda colocar o cavalo dentro das muralhas. Todos celebram a vitória contra os gregos, e embriagados vão deitar, e à noite os maiores guerreiros gregos, eles não apenas matam os soldados da muralha, abrem as muralhas, e o exército troiano destrói a cidade, é queimada. E Aquiles, porém, através de uma flechada emitida pelo irmão mais novo e grande causador desse conflito, pelo príncipe Paris, ele atinge a estrutura que hoje a nome anatômica ainda mantém o nome de tendão de Aquiles, ou calcanhar de Aquiles, mostrando que ali estava a fraqueza dele. Muito já se teorizou sobre o fato de uma pessoa morrer com uma flechada no tendão de Aquiles. Algumas teorias é que Aquiles talvez fosse hemofílico, que sangrara até morrer. Uma outra teoria talvez que a flecha estivesse envenenada e Aquiles teria morrido de envenenamento. Mas aqui eu trago uma outra teoria baseada nessa ânfora calcidiana também do século V, que mostra Aquiles de fato já caído, com uma flecha transpassando o seu calcânio, mas, se vocês notarem aqui também, há uma flecha que lhe atingiu o dorso. Então é muito possível que Aquiles, além de ter recebido a flechada no seu calcanhar, tenha recebido uma flechada que, transpassando o seu dorso, tenha atingido o seu coração, e Aquiles tenha morrido desse trauma cardíaco. Um trauma cardíaco em 2 momentos. A primeira flechada é a flechada que ele recebe no coração quando seu grande amor morre, e ele, com uma síndrome de broken heart, vem a falecer com uma flechada final no conflito já com Troia invadida. Mas é esse amor que leva Aquiles a viver e a morrer que é uma das bases fundamentais da prática médica. A prática médica está estabelecida em valores como o ato de servir, a compaixão e o amor. Aqui eu queria dizer para vocês que todos esses médicos da Guerra de Troia morrem, à exceção, Macaon morre, Heitor mata Macaon, o Pátroco é morto pelo Heitor, Aquiles é morto pelo Paris, e o único médico que sobrevive é Podalírio. E Podalírio sobrevive à guerra, ele volta para sua cidade, para sua ilha grega, toma uma tormenta e ele acaba que, por força de contingência, chega a uma ilha grega chamada Cos, onde ele se estabelece em Cos, e ele passa a ensinar em Cos, e um dos herdeiros dessa arte de Cos, anos depois, vem a ser o próprio Hipócrates. Se devemos sair desse nosso encontro com a pretensão de mantermos Hipócrates de Cos como o pai da medicina ocidental, porque ele de fato praticou medicina, ele ensinou medicina, e ele nos levou textos, inclusive de conteúdo deontológico de medicina, poderemos também, e oxalá, sair daqui, entendemos que pode ser Homero, que médico nunca foi, mas que escreveu com perfeição sobre medicina. Na Ilíada de Homero existem 37 termos médicos, nunca antes escritos. Flegma, hemato, pneuma, foi descrito pela primeira vez na Ilíada de Homero. Termos médicos que utilizamos até hoje, fazendo com que, se é Hipócrates o pai da medicina, Homero deverá receber uma chancela semelhante. E se a medicina hipocrática, ela de fato conclui a transição do mítico sobrenatural, essa transição ela começa
com Homero na Ilíada. Eu queria só fazer um pós-fácil da minha fala, que toda a prática médica da Ilíada de Homero, ela está centrada na prática médica feita pelos médicos gregos. Eu queria falar um pouquinho como eram as práticas médicas de Troia. Então aqui eu tenho um ferimento que Heitor sofreu. Veja como Homero descreve. Heitor tinha dispneia severa, estava inconsciente, desmaiado, com sangue escorrendo na boca, acreditando sua melhora à vontade dos deuses. Heitor já havia ressuscitado, recuperou os sentidos, reconhecendo seus camaradas ao seu redor, dispneia o suor parado, porque havia sido ressuscitado pela vontade de Zeus. De modo que não havia, no mesmo período homérico, uma prática médica avançada em Troia, como havia no mundo grego. E qual foi o destino de Troia? O mesmo destino que está reservado às sociedades que não observaram a medicina através dos seus preceitos científicos. Enquanto Troia tinha a medicina calcada no mito sobrenatural e foi derrotada, o mundo grego, com uma medicina naturalista, que colocava o paciente à beira do leito como um elemento central da prática médica, ela não apenas venceu aquela batalha, mas ela dominou todo mundo conhecido. Isso me traz as minhas conclusões finais, onde eu compartilho essa percepção desse cardiologista americano, que ele diz que a medicina ela vai acabar. A gente ouve isso com muita frequência, né? A profusão de escolas médicas, a medicina vai acabar. E ele traz, esse cardiologista, alguns elementos importantes, né? Ele fala da telemedicina, ele fala de uma relação médico-paciente fragilizada, ele fala de burnout, ele fala que a medicina vai acabar. Mas, se as senhoras e senhores da Igreja Academia de Medicina do Rio de Janeiro quiserem juntar-se comigo numa saga em busca do Santo Graal, da pedra filosofal que impedirá a medicina de acabar, eu digo que esse tesouro já está entre nós, está na Ilíada de Homero. É claro que medicina tem que aliviar a dor, mas ela viverá para sempre se ela estiver calcada no sentimento de servir, nos valores da compaixão, e que nunca há de nos faltar amor para o nosso paciente. Muito obrigado. Nossa, que aula, que presente que nós tivemos hoje, nessa manhã, com o nosso presidente do CREMERG, nosso querido amigo Antônio Braga. Fiquei realmente encantada mais uma vez. Eu, desde quando eu fui da Santa Casa, eu acompanho essa aula dele, cada vez mais ele tem essa narrativa encantadora em que a gente consegue enriquecer muito a nossa cultura médica, ampliar os nossos horizontes. Pude aprender também que os gregos, antigamente, eles tinham 3 palavras que nós definimos o amor, que é um dos pilares a qual o senhor citou. O grego ele consegue dividir o amor em ágape, filos e eros. Então eles conseguiam, que nós ocidentais não conseguimos, dividir. O ágape é um amor mais abrangente, mais ampliado, mais universal. O filos é um amor mais fraternal, um amor que a gente tem pelos nossos amigos, nossos companheiros. E o eros é um amor mais erótico. Então, acho bastante interessante como nós ainda não tivemos essa consciência de separar ou dividir, assim como na psiquiatria também existem várias análises em relação a essa narrativa que o nosso professor Braga nos mostrou. E queria mais uma vez, pelo engrandecimento dessa brilhante inauguração da nossa Academia de Medicina do Rio de Janeiro, agradecer a sua atuação, a sua palestra. Estamos muito honrados que o senhor pôde vir, veio da Europa, inclusive, e nos engrandeceu nesse momento. Muito obrigada. Se eu puder só complementar uma fala da minha amiga Samantha, eu queria reforçar no amor ágape a questão da transcendência. Hoje as pessoas às vezes não falam muito de transcendência, porque preferem falar de espiritualidade, né? Então, é um tema mais bonito, mas
a transcendência no sentido do divino, do espiritual. E se esse amor não transcende, professor Lento, tudo tem neurônio, né? Mas tem para além do neurônio, tem para além das sinapses, tem para além da polilaminina. A polilaminina é importante, oxalá dê certo, mas o amor ágape, o amor que transcende, porque a gente, né, Denise, a gente uma hora tem desejo, outra hora não tem desejo. Uma hora tem a fraternidade, agora não pode faltar a transcendência. Medicina sem espiritualidade, sem um senso do divino, ela é demodê.